Olá a todos. Quero começar por agradecer à comissão organizadora do Congresso pela oportunidade que deu às federações em mostrar como é que as ciências do desporto aplicadas são importantes no treino desportivo. Porquê é que elas são importantes? Porque sabemos que a forma desportiva é composta pelas características físicas, técnicas, psicológicas e táticas. Para quantificar as várias características, em 2014, a direção da Federação Portuguesa de Atletismo criou a equipa multidisciplinar, com o propósito de auxiliar os treinadores e atletas envolvidos no programa de alto rendimento. A equipa multidisciplinar é constituída por vários departamentos e gabinetes. Temos a área médica, fisioterapeuta, massagem, o gabinete da fisiologia, psicologia, nutrição e biomecânica. Hoje vamos falar sobre dois modelos de intervenção, da psicologia e da biomecânica, e de que forma é que a aplicamos através das baterias de testes específicas. No caso específico do Gabinete de Biomecânica do Desporto e Performance, é constituído por um biomecânico a tempo inteiro, em que é apoiado por estagiários em certos momentos, através de protocolos estabelecidos com instituições universitárias. No nosso caso, temos protocolo com a STG do Politécnico de Leiria e o curso de Biomecânica, e da ISEL do curso de Biomédica. De que forma é que intervimos? Intervimos diariamente no treino dos atletas e treinadores, sempre que solicitados. Também procuramos encontrar momentos de monitorização e controle do treino devidamente planeados pela estrutura técnica da Federação em conjugação com a equipa multidisciplinar técnico-pessoal. Também participamos em estágios individualizados e realizamos colaboração científica em estudos na área com instituições universitárias. Como objetivos, pretendemos monitorizar o treino dos atletas de uma forma sistemática, das duas características físicas e técnicas, procurando otimizar o rendimento. Este é um objetivo transversal a toda a equipa multidisciplinar. E também prevenir a lesão, que é um trabalho realizado aqui diretamente com o fisioterapeuta. Ainda temos aqui um objetivo complementar que pretende desenvolver, aplicar e validar novos instrumentos ou protocolos com o objetivo de obter feedback o mais imediato possível para o treinador e atleta. Mas também interessa-nos que esta informação seja válida. Então, tentamos fazer alguns estudos para dar a melhor informação ao treinador e atleta. A Federação tem um conjunto de instrumentos em que tem várias utilizações. Por exemplo, temos as câmaras de alta velocidade, que são muitas vezes aplicadas em treino e em competição, mas também temos câmaras optoelétricas para serem aplicadas em estudo e investigação. Ainda, para monitorizar a velocidade, temos dois tipos de instrumentos. As células fotoelétricas podem ser fixas no nosso carro-jamor ou portáteis, mas também temos um medidor de deslocamento a laser, mais conhecido por radar de velocidade. Para monitorizar a componente física, temos uma máquina de excêntrico, por exemplo, onde os atletas fazem treino dentro do seu plano de treino e verificamos a carga que o atleta realiza em cada uma das repetições, dando um feedback imediato e dando essa informação. Depois temos uma plataforma de força muito útil para em tarefas de ginásio ou saltos verticais. Como fazemos muitas atividades fora do carro-jamor, temos tapetes de contacto para replicar esses saltos verticais em estágios ou em momentos fora do carro-jamor. Ainda, para monitorizar a velocidade de deslocamento da barra, instrumento tem sido fundamental para monitorizar os treinos de força, bem como definir a repetição máxima, temos os encoders e temos os sensores inerciais, que nos permitem obter a velocidade de deslocamento da barra. Como é que constituímos ou construímos esta bateria de testes? Construímos a bateria de testes física de uma forma transversal a todas as disciplinas e que seja aplicável a nível nacional. Determinamos a repetição máxima através da velocidade da barra, com cargas submáximas, no agachamento de coxa paralela e supino. Aqui só aplicamos em júniores e séniores. Depois, para todos os escalões, aplicamos os saltos verticais, o squat jump, o contra-movement jump e o drop jump. Uma das características fundamentais no atletismo é a velocidade, então também temos a monitorização da velocidade no teste de velocidade, que pode variar entre os 40 e os 60 metros, dependendo da disciplina. Relativamente à componente técnica, realizamos análise biomecânica
nomeadamente ou especificamente a análise cinemática bidimensional e tridimensional, na tarefa específica, ou seja, pretendemos analisar estes parâmetros cinemáticos no próprio treino de lançamento do dardo ou na competição de lançamento do dardo, do disco, do martelo, do peso. Também procuramos intervir em treinos em conjunto com o fisiologista e o fisioterapeuta para conseguirmos cruzar a informação, percebemos que impacto é que tem a fadiga nos parâmetros cinemáticos ou que determinadas posturas é que podem influenciar a lesão. Replicamos este mesmo protocolo para a corrida de resistência e estes métodos são aplicados em todas as disciplinas, como dos saltos, das velocidades e barreiras. Como é que pensámos a bateria de teste física? Pensámos em determinar as várias componentes da força. Começamos pelo componente de força máxima, que é monitorizado através da velocidade de deslocamento da barra. Depois, monitorizamos a força mais dinâmica, a força explosiva, a força elástica ou explosiva e a força reativa. E tentamos monitorizá-la ao longo da época, dando o feedback ao treinador, de forma a que ele possa ir ajustando o seu plano de treino de acordo com os seus objetivos e do seu atleta, de uma forma individual. Como é que é aplicar ou determinar a força máxima através da velocidade de deslocamento da barra? Temos como referência velocidades para cada percentagem do RM e podemos então trabalhar de duas formas. Podemos trabalhar através de qualidade de treino, ou seja, o atleta tem um treino pré-definido e queremos trabalhar a 70% de uma determinada carga, sabemos aqui que é na casa dos 0,82 metros por segundo, então pretendemos que aquelas repetições, neste caso o agachamento, seja sempre feita neste valor. Se estiver muito acima, ou se tiver quebras superiores a 20%, temos que ajustar a carga. Se estiver muito acima, colocamos mais carga. Se houver quebras, retiramos carga. Se continuar a haver quebras, aconselhamos a parar o treino para que não afete a recuperação de um treino para o outro do próprio atleta. Outra forma de utilizarmos este tipo de método é com cargas submáximas, como aqui no caso do supino, verificamos a carga dos 60, dos 65 e dos 70, verificamos a sua velocidade, traçamos a equação da reta e definimos o RM, tendo por consideração a velocidade nos 100%. Relativamente aos saltos verticais, temos os 3 saltos explicados anteriormente, realizados na plataforma de força. Porquê? Porque nos dá bastante informação. Como aqui verificamos o sinal de força, que nos permite obter a massa corporal, permite-nos verificar a fase excêntrica e concêntrica do movimento, a fase aérea e a fase de queda. E desta forma podemos obter valores absolutos e relativos da força e da potência, podemos obter valores de velocidade através da integração da aceleração, podemos obter os tempos das diferentes fases do movimento e ainda determinar a altura de salto, não só pelo tempo de voo, mas pela velocidade, para não termos a perspicácia técnica dos atletas quando eles realizam este tipo de movimento através do tempo de voo. No drop jump, fazemos a relação entre o tempo de contacto e a altura de salto, porque é o parâmetro que está mais referenciado e é onde temos maiores valores de atletas de alto rendimento, e desta forma temos por base estes valores de referência que nos permitem ter ideia ou balizar alguns valores para os atletas. E isto é importante quando damos esta informação ao treinador e ele pode ajustar ligeiramente estes valores. É óbvio que diferentes disciplinas têm diferentes necessidades. Por isso, se calhar um velocista precisa ter maiores níveis de força reativa. Não quer dizer que um lançador não precise, mas se calhar não consegue atingir valores superiores a 3 ou muito superiores a 3. Embora tenhamos atletas que consigam fazer, mas temos também de ter em consideração a disciplina e bem como as características individuais, que isto é uma das formas de nós conseguimos cada vez mais individualizar o processo de treino do atleta. Ainda dentro da bateria de testes física, monitorizamos a velocidade, monitorizamos-la de duas maneiras, através da nossa pista de 60 metros, onde temos a velocidade média a cada 10 metros, e aqui trago-vos um exemplo onde verificamos a evolução deste atleta ao longo dos anos, em que
verificamos desde 2017 a 2020 houve melhorias em todos os parciais. Chama a atenção aqui que no parcial da GESPO 20 em 2020 não houve muitas melhorias, mas houve uma melhoria bastante elevada nos primeiros 10 metros. Pode ser um fator que possa ter influenciado a não melhoria dos 10 para os 20 metros, porque foi muito rápido nos primeiros 10 metros, criando provavelmente maiores desequilíbrios, afetando este parcial. Mas de resto verifica-se aqui uma evolução do atleta muito interessante. No gráfico ao lado verificamos o sinal obtido pelo radar, o que através de uma suavização apropriada é possível nós identificarmos cada um dos apoios realizados pelo atleta e ainda conseguimos obter informação de a que tempo é que o atleta atingiu a velocidade máxima. Conseguimos também verificar a que distância é que esse atleta atingiu essa velocidade máxima e isto dá-nos mais informação do que só a velocidade média das células. E por isso, às vezes é cruzada esta informação, às vezes é tratada, mas quanto mais informação nós conseguimos ter, melhor. Relativamente à análise biomecânica, aplicada na tarefa específica, na velocidade e barreiras, aplicamos uma análise cinemática bidimensional. Temos como por referência, isto é de forma transversal em todos os nossos estudos de análise biomecânica, temos por referências autores que trabalharam com atletas de alto rendimento. Neste caso estamos aqui a falar do estudo Ralfman, que tem muitos valores aqui que são importantes nós quantificarmos. E o nosso técnico nacional, João Abrantes, fez um estudo no Campeonato do Mundo, onde levou a câmara e aplicou os métodos que desenvolvemos aqui no CARA e verificou que não há muita discrepância entre os valores que o Ralfman caracteriza no seu estudo e os valores que ele determinou com esses atletas. Por isso, dá-nos algumas garantias e alguma segurança de aplicar os métodos pretendidos e escolhidos. Ainda nos saltos horizontais aproveitámos grande parte do trabalho do professor Orlando e conseguimos ver muitos dados relacionáveis com os da World Athletics. Adicionámos foi as células fotoelétricas nos últimos 5 metros, porque é uma informação que está caracterizada nesses mesmos relatórios e, para além disso, é uma informação imediata para o treinador e atleta. Isso tem sido muito útil, tanto em competição e em treino, em que estamos a dar apoio ao treinador, em que ele percebe se está mais rápido, se está mais lento do que era esperado, para poder ajustar pequenas coisas na própria competição, nomeadamente em competições nacionais que são importantes para ajustar as competições internacionais. Ainda dentro dos saltos verticais, os saltos verticais, aplicámos um protocolo similar no salto com vara. No entanto, devido à corrida em curva, no salto em altura, tivemos que aplicar o método de análise cinemática tridimensional, onde, aqui, como podem ver neste pequeno relatório, determinamos exatamente os mesmos parâmetros, amplitude de passo, tempo de passo, a velocidade do centro de gravidade, e caracterizamos a fase de chamada e verificamos o deslocamento do centro de gravidade ao longo dos 3 últimos passos e na fase aérea, bem como a posição dos pés ao longo das diferentes fases. E desta forma nós conseguimos perceber e obter informação relevante para o treinador. Aqui nos lançamentos aplicamos também a análise cinemática tridimensional. Como podem ver, colocamos uma câmara no plano frontal e outra no plano sagital, retiramos os parâmetros temporais e digitalizamos o nosso engenho, neste caso, ao longo das diferentes fases que definimos anteriormente, e desta forma tem sido possível nós conseguimos compilar o relatório numa só página. Aliás, este é um princípio que nós tentamos ter em todas as disciplinas. E desta forma, com esta informação condensada e importante para o treinador, temos conseguido atingir informação importante e até realizar projetos como aconteceu em 2018 na Taça da Europa de Lançamentos, com a Associação Europeia, Juventude Vidigalense, o Politécnico de Leiria e a Universidade de Évora, onde fizemos um projeto para avaliar os melhores lançadores da Europa. Toda esta informação tem sido importante para o nosso crescimento e também tem ajudado a evolução do setor de lançamentos, tal e qual como o professor Paulo Reis vai mostrar durante este seminário na sua comunicação. Ainda no meio fundo e marcha atlética, verificamos aqui, mostro um bocadinho
o trabalho que nós fazemos de avaliação postural para a prevenção de lesão, ou seja, colocamos ali uma câmara no plano sagital para caracterizar o passo, onde temos o tempo de apoio, voo e o tempo de passo, temos a amplitude e vamos verificando essa mesma amplitude ao longo das várias voltas, vamos verificando as quebras, verificamos se há assimetrias, se não há assimetrias entre o esquerdo e o direito, não só na amplitude, mas também no apoio, porque às vezes verificamos que os apoios têm reatividade diferente, bem como as amplitudes. Cruzamos esta informação, além de uma análise qualitativa, com o fisioterapeuta e ele faz a sua avaliação em termos mais técnicos da fisioterapia. E esta informação tem sido importante e tem sido bastante aceita pelos treinadores e temos visto com bastante agrado alguma evolução e temos sentido que temos que prevenir a lesão, que é ao mesmo tempo otimizar o rendimento, porque o atleta passa a estar mais tempo no treino e desta forma conseguimos otimizar o rendimento do atleta. Todo este processo deve ser planeado e cada vez mais temos o nosso processo como um plano associado ao plano de treino do setor, dos técnicos. É óbvio que ela tem oscilações dependendo da individualidade do plano de treino. No entanto, procuramos haver aqui alguns momentos de avaliação conjunta. Pretendemos que haja uma avaliação no início da época, quando está no início de outubro. Aqui só fazemos uma avaliação da componente física. Nesta fase não faz muito sentido estarmos a avaliar a componente técnica, pois os atletas não têm muito desenvolvido essa componente em termos de plano de treino. Depois, sim, antes do período competitivo de inverno, no mês de dezembro, procuramos fazer novamente a avaliação da componente física e adicionamos a avaliação técnica. Aqui sim começa a fazer sentido. E depois, durante o período competitivo de inverno, entre janeiro a março, fazemos uma avaliação da componente técnica. Aqui já não fazemos avaliação da componente física. Salvo exceções, que eu depois passo a explicar no final. Relativamente à transição da época de inverno-verão, entre abril e maio, voltamos a fazer uma avaliação da componente física e da avaliação técnica, novamente. Por vezes poderemos não fazer avaliação técnica, vai depender também do estado de forma do atleta nesta fase ou do como é que foi a época de inverno desse mesmo atleta. Pode justificar ou pode não justificar. Mais uma vez, é sempre ajustável ao plano de treino individual. Depois, durante o período competitivo de verão, procuramos mais uma vez fazer várias avaliações da componente técnica, avaliações cinemáticas, com os protocolos explicados anteriormente. Como estava a dizer, podemos encontrar aqui outros momentos de monitorização da componente física, nomeadamente nos períodos competitivos, por exemplo, quando os atletas alcançam recordes pessoais. Por exemplo, pedimos, quando eles alcançam essa marca, convidamos os atletas a virem ao Carlos Jamor para fazer a bateria de testes proposta e dessa forma temos uma informação física do atleta no melhor estado de forma dele e, se possível, e se for ao encontro do ponto de treino do treinador, podemos replicar uma avaliação biomecânica para termos todo o conjunto de informação pretendida. Esta informação está, de certa forma, resumida no livro que foi editado e lançado em 2020, onde mostra os protocolos que expliquei aqui e tem resultados internacionais e nacionais que nós resumimos ao longo do livro. A minha preleção comunicação termina aqui. Muito obrigado pela vossa atenção e pela oportunidade que os responsáveis do Congresso deram para nós mostrarmos o trabalho que temos desenvolvido. Mais uma vez, obrigado. Olá a todos. Em primeiro lugar, gostaria de começar por agradecer este convite e enaltecer a importância deste tipo de iniciativas, nomeadamente para que quem trabalha no terreno possa, no fundo, dar conhecimento e partilhar aquilo que é o trabalho aplicado, nomeadamente, e no que a mim diz respeito, à área da psicologia do desporto, integrada naquilo que é a equipa multidisciplinar da Federação Portuguesa de Atletismo. Neste âmbito, começando por fazer um pequeno enquadramento, esta área da psicologia do desporto foi, no fundo, operacionalizada há cerca de 7 anos atrás. Neste momento é composta por um psicólogo, que sou eu próprio, que trabalho full-time na Federação, e também com a integração de alguns estagiários provenientes
de várias universidades e que, no fundo, fazem o seu estágio académico com a minha orientação e integrados naquilo que é todo o trabalho que é feito neste âmbito. Em termos de metodologia, seguimos, e é um bocadinho o tema deste simpósio e o objetivo desta apresentação, é falar um pouco do modelo de intervenção, e aqui a metodologia utilizada segue, no fundo, aquilo que são os modelos habitualmente postos em prática no âmbito da intervenção em psicologia do desporto, nomeadamente a observação de treinos e competições, a intervenção individual e coletiva, mas também gostamos de privilegiar sempre e defendemos sempre a necessidade de criar conhecimento e que esse conhecimento tenha aplicabilidade no contexto, nomeadamente no que diz respeito ao trabalho com atletas e com treinadores, nomeadamente através da investigação que fazemos e até da produção de material didático, que numa lógica mais pedagógica e essencialmente virada para atletas mais jovens, mas também através da colaboração científica. E quando falo em colaboração científica, falo, por exemplo, daquilo que são todo um conjunto de estudos e de artigos publicados conjuntamente com outros colegas de outras instituições e que, no fundo, ajudam a divulgar este conhecimento, a pôr em prática também aquilo que são as diretrizes que nós criamos e que, no fundo, vamos aprofundando ao longo do tempo, mas, sobretudo, sempre numa lógica que é aquilo que nós defendemos e é aquilo que este modelo defende também, que é sempre numa lógica de investigação-ação. Ou seja, fazemos muita recolha de dados, fazemos muita intervenção e aqui procuramos sempre pegar neste conhecimento e transpô-lo para o nosso contexto, no fundo, e como vamos ver mais à frente, de forma a podermos potenciar o papel e o desempenho, quer de atletas, quer de treinadores. Portanto, a nossa missão, essencialmente, passa por intervir na aquisição e na melhoria de competências psicológicas, tendo sempre um duplo objetivo fundamental, que é, em primeiro lugar, potenciar o rendimento desportivo dos atletas, mas também, e não menos essencial, pelo contrário, promover o seu crescimento e o seu desenvolvimento global enquanto ser humano e assim potenciar também o bem-estar. No fundo, aquilo que fazemos em termos de treino de competências psicológicas, e aqui falo em termos de treino de competências, porque à semelhança das competências físicas, técnicas, táticas, as competências psicológicas podem e devem ser igualmente treinadas. E aquilo que nós implementamos desde sempre na Federação de Atletismo é, no fundo, a promoção do treino deste tipo de competências de forma sistematizada. Ou seja, há um acompanhamento permanente dos atletas que por nós são sinalizados e que, no fundo, integram este tipo de trabalho naquilo que é a sua preparação global, ou seja, no seu plano global de preparação. Tendo essencialmente três objetivos. No fundo, melhorar a sua capacidade de avaliar a situação, ou seja, os seus processos avaliativos. Para quê? Para fomentarmos e potenciarmos uma melhor adaptação, uma adaptação mais funcional àquilo que são as exigências próprias e também as exigências do contexto. Estamos a falar de contextos de elevado desempenho, com várias fontes de pressão e de stress, que naturalmente precisamos, no fundo, de ajudar o atleta a desenvolver as suas competências de confronto para dar uma resposta mais adaptativa às situações. Em segundo lugar, ajudar os atletas a aprender e organizar os seus recursos, de confronto de modo otimizado, exatamente como eu estava a dizer anteriormente, e melhorar o nível de eficácia destes mesmos recursos ou mesmo ajudá-los a desenvolver e a adquirir novas competências. Ou seja, aqui, resumindo um pouco aquilo que acabei de expressar, é no fundo trabalhar sistematicamente e de forma integrada aquilo que são as competências psicológicas. Não numa lógica de resolução de problemas,
Naturalmente que isso também é um aspecto essencial da intervenção e o contexto esportivo é altamente volátil, e é natural que em determinadas situações tenhamos que intervir na solução de problemas, mas aquilo que idealmente é o nosso modelo de intervenção passa sempre pelo treino de competências, pela prevenção e por dotar os atletas de recursos que lhes permitam dar resposta, ou seja, possam desempenhar ao nível do seu potencial. A população alvo da nossa intervenção é, no fundo, transversal. É este que é o nosso modelo de intervenção. É um modelo de intervenção alicerçado naquilo que são os pressupostos da intervenção em rede, ou seja, integrado numa equipa multidisciplinar, cujo objetivo principal é a otimização do rendimento, e a população com que nós intervimos é atletas, treinadores e, naturalmente, e é assim que nós funcionamos em termos de equipa multidisciplinar, é uma colaboração que visa, no fundo, otimizar a intervenção de cada uma das áreas, através da partilha de conhecimento e da intervenção articulada e conjugada entre os diferentes elementos da equipa de suporte, que permite, no fundo, que a eficácia deste processo de intervenção seja otimizada. Em termos de modelo de intervenção, hum, especificamente da área da psicologia do desporto, hum, e à semelhança daquilo que acontece noutras áreas, a primeira fase do modelo de intervenção passa sempre pelo estabelecimento de relação. E aqui, quando falamos de estabelecimento de relação, eh, hoje, em 2021, temos este processo muito mais facilitado, mas há 7 anos atrás foi necessário investir ainda mais nisto. Ou seja, para que possamos intervir com pessoas, não é? Porque não nos podemos esquecer que estamos a trabalhar com pessoas, é essencial criarmos relações de confiança. Portanto, o primeiro passo do modelo de intervenção, a primeira etapa, passa sempre pelo estabelecimento da relação de confiança. Seguidamente, adotamos um protocolo de avaliação de competências psicológicas relacionadas com o rendimento esportivo. E aqui eu ponho perfil entre aspas, porque de facto aquilo que nós avaliamos é a percepção de competências que as pessoas têm, através de duas metodologias essenciais, que é a entrevista e a aplicação de testes psicométricos devidamente validados para a população portuguesa. Com base nesta primeira fase de avaliação, é estabelecido um plano individual de trabalho de competências e treino de competências psicológicas e sempre alicerçado numa monitorização contínua, mas também, como eu dizia anteriormente, hum, também necessário muitas das vezes intervir em situações de crise. E aqui, quando falamos em situações de crise, falamos em situações que têm a ver diretamente com o cotidiano desportivo do atleta, e o mais comum tem a ver com as lesões, mas também com situações que, não tendo diretamente a ver com a vida desportiva do atleta, pode de alguma forma influenciar a sua prestação. Portanto, a intervenção é sempre contínua, implica sempre intervenção e avaliação. Para quê? Para que possamos dar resposta às necessidades de forma individual e para que possamos ir monitorizando a intervenção do ponto de vista da sua própria eficácia e da necessidade, eventualmente, de fazer alguma adaptação. Trabalho individual com os atletas, no fundo, centra-se, como eu dizia anteriormente, no desenvolvimento de competências psicológicas que são e que estão identificadas na literatura como fundamentais para o crescimento esportivo do atleta e da potenciação do seu rendimento. Passa também pela promoção do bem-estar, nomeadamente no que diz respeito a procurar maximizar aqueles que são os benefícios que a prática desportiva aporta. Mesmo quando falamos de alto rendimento, nunca podemos descurar aquilo que é o bem-estar e o desenvolvimento psicossocial do atleta e, como eu dizia anteriormente, a intervenção do atleta, junto ao atleta, em situações que podem ou não estar diretamente relacionadas com a sua carreira desportiva, mas que podem funcionar como o elemento bloqueador daquilo que é a sua prestação, quer em treino, quer em competição. Em termos de níveis de intervenção,
com atletas, privilegiamos essencialmente três: a avaliação e treino de competências psicológicas, o apoio e a monitorização e a intervenção em crise. Este, no fundo, é um modelo de intervenção que muitas vezes ahm, é transversal às diferentes organizações desportivas que já incorporam este tipo de serviço, este tipo de apoio, e que no fundo segue aquilo que é um modelo médico. Em termos de avaliação em treino de competências psicológicas, como vamos ver de seguida, adotamos várias metodologias, nomeadamente a aplicação de questionários, a observação de treinos e competições, entrevistas de avaliação e de devolução de resultados. Depois, com base nessa avaliação, fazemos um estabelecimento daquilo que é o perfil em termos de pontos fortes e aspectos a melhorar, que são, no fundo, a base e a sustentação daquilo que será a nossa intervenção para a otimização do comportamento desportivo e, nomeadamente, no que diz respeito à intervenção individual, gostava de de enfatizar um aspecto, é que é necessário e é fundamental que o trabalho realizado esteja de acordo com as necessidades individuais dos atletas. Ou seja, importa que tudo aquilo que seja intervenção seja eventualmente considerado todas as dimensões do atleta e que nesta intervenção e no delineamento destes programas de intervenção que sejam dirigidos às necessidades individuais, porque nós temos atletas de diferentes perfis com diferentes necessidades. Também muito importante, passa por uma metodologia de intervenção mais coletiva, no âmbito do desenvolvimento de competências através de planos de formação e que, no fundo, fazem parte daquilo que é o nosso cotidiano. Ou seja, periodicamente temos momentos de formação onde reforçamos a importância do trabalho sistemático nesta área, no sentido de sensibilizar os atletas para a necessidade de trabalhar sistematicamente a sua componente mental e para, no fundo, ir reforçando o trabalho que fazemos individualmente com alguns e despertando, no fundo, consciência da necessidade de trabalhar sistematicamente esta área. Aqui uma pequena ilustração do nosso protocolo de avaliação, que pressupõe duas fases essenciais, que é a fase de entrevista de avaliação de competências e a aplicação de uma bateria de testes com questionários devidamente validados para a população portuguesa e que, no fundo, visam avaliar aquelas que são as competências psicológicas associadas ao rendimento esportivo. Não pretende, isto é necessário que fique claro, não pretende ser uma avaliação de diagnóstico, nem estabelecer nenhum tipo de diagnóstico, pretende sim dar-nos pistas mais detalhadas daquilo que são as necessidades para que o nosso plano de intervenção seja o mais dirigido e o mais eficaz possível. No segundo nível de intervenção com atletas, passa pelo apoio e monitorização, e aqui falamos diretamente da intervenção one-to-one com os atletas, ou seja, a intervenção direta com os atletas, em sessões individuais de treino de competências psicológicas, mas também através da intervenção indireta, que é feita através da assessoria aos treinadores e aos técnicos que colaboram diretamente com os atletas. E aqui, muito importante referir que muitas vezes os atletas recorrem aos serviços, mas também importa que, para que haja uma interligação e para que haja uma comunicação fluida entre todos, importa sem dúvida que o trabalho e aquilo que diz respeito aos canais de comunicação sejam bastante eficazes, uma vez que muitas vezes aquilo que acontece é que são os próprios treinadores a sinalizar os casos, ou o fisioterapeuta, ou o médico. Ou seja, estamos a falar e o intuito desta apresentação é, no fundo, falar daquilo que é um modelo de intervenção global em termos de intervenção multidisciplinar,
E aqui, sem dúvida, que algo fundamental é que haja comunicação, haja partilha de informação entre todos, para que possamos chegar de uma forma mais eficaz e mais eficiente aos atletas. Do ponto de vista da intervenção em crise, centra-se essencialmente na recuperação psicológica em momentos de maior fragilidade emocional, que pode ter a ver com, como eu dizia anteriormente, com aspectos derivados do cotidiano desportivo dos atletas ou, nomeadamente, as lesões ou em situações excepcionais que possam afetar direta ou indiretamente o atleta e outras situações que o fragilizem de forma incapacitante mesmo. No que diz respeito ao planeamento, e ao contrário daquilo que muitas vezes nós ouvimos no próprio contexto, o trabalho psicológico também tem um planeamento. Ou seja, importa que a intervenção, que a natureza da intervenção que é realizada tenha em consideração a fase da temporada da época desportiva onde nos encontramos. Isto porquê? Porque importa que, à semelhança daquilo que é o trabalho do treinador na planificação do seu plano de treino de preparação do atleta, que também do ponto de vista psicológico seja feita este planeamento. Porquê? Para que a intervenção seja o mais ajustada e o mais direcionada para aquilo que são as diferentes necessidades ao longo daquilo que é a temporada desportiva. Ou seja, vamos ter um momento preparatório de pré-época, por exemplo, onde trabalhamos questões que têm a ver com o aumento e desenvolvimento da motivação cotidiana, a identificação e prevenção de possíveis problemas e o ensaio de situações e de soluções para essas situações. Em competições de menor transcendência, aquilo que é o objetivo é transpor e procurar treinar em contexto competitivo as competências que são treinadas em contexto de gabinete, num contexto controlado, e em competições de maior transcendência, estarmos atentos àquilo que são os sinais que os atletas nos dão, nomeadamente no que diz respeito aos momentos críticos de excesso ou déficit de motivação, ao controle do stress e da ansiedade pré-competitiva, nomeadamente também no que diz respeito à intervenção em contexto esportivo, de competição, isso já vou explicar mais à frente que tipo de intervenção é que é feita, mas também funcionarmos como um elemento facilitador no que diz respeito também aos membros do staff, nomeadamente através da sua intervenção ou assessoria direta. Do ponto de vista da intervenção dos treinadores, também três níveis de intervenção, nomeadamente o que diz respeito à assessoria ou coaching, que tem a ver com a otimização das competências dos atletas ou do próprio treinador. Uma formação, e quando eu digo formação, é formação mais on-job, que tem a ver com o desenvolvimento de algumas competências de comunicação, de controle emocional, tomada de decisão, que no fundo eh, tornam o treinador e visam tornar o treinador mais eficaz e mais competente no seu papel e também no que diz respeito à intervenção em crise em situações críticas. Aqui há alguns exemplos do treino de competências psicológicas com o treinador, e aqui o grande objetivo passa por ehm, desenvolver a capacidade de autorregulação do próprio treinador, ajudá-lo a compreender ou a ler as dinâmicas e as necessidades do grupo de treino, potenciar a gestão dos seus estados emocionais. Isto porquê? Porque o treinador é um elemento essencial naquilo que diz respeito à gestão dos aspectos psicológicos mais flexíveis dos seus atletas, ou seja, o treinador deve servir como elemento facilitador do controle emocional dos atletas, ajudá-los a comunicar de forma mais eficaz, a gerir as suas expectativas e a ajudá-los a gerir as expectativas dos próprios atletas, nomeadamente no que diz respeito aos momentos competitivos, e ajudá-los a desenvolver competências-chave que têm a ver com a gestão da frustração, do insucesso, mas também, muito importante, ajudá-los a lidar com o sucesso. Ou seja, privilegiar e procurar privilegiar o papel do treinador no seu desenvolvimento integral,
para que, consequentemente, possa ajudar os atletas nesse seu mesmo desenvolvimento. Várias intervenções são realizadas em dois âmbitos essenciais: a intervenção em estágios, e aqui um modelo que nós utilizamos é identificar os estágios onde de facto se reúnam mais atletas. Para quê? Para que possamos observar as dinâmicas grupais e o comportamento e o desempenho individual de atletas que não temos possibilidade de acompanhar de forma sistemática, e assim recolher mais informação e eventualmente desenvolver algum trabalho a posteriori. São períodos também onde podemos, de facto, proceder à intervenção individual com os atletas e com os treinadores, e aproveitar também estes momentos para uma intervenção coletiva, nomeadamente ao que diz respeito à criação de momentos de formação. Em competições, ou seja, através da intervenção no próprio contexto de competição, aquilo que importa de facto é mais a prontidão com que conseguimos intervir. Muitas vezes eu sou questionado como é que se preparam determinadas competições, nomeadamente Jogos Olímpicos, Mundiais, Europeus, e a minha resposta é invariavelmente a mesma, que é mal de nós se tivéssemos que preparar só naquele momento um atleta para esse tipo de competição. Ou seja, aquilo que de facto importa reter é que este trabalho é um trabalho contínuo, é um trabalho que pressupõe sistematização, e não é propriamente um trabalho de bombeiro ou de colocar pensos rápidos com intervenções breves, obviamente que são necessárias muitas das vezes, e é isto que se pretende que aconteça em contexto de competição, ou seja, intervenções breves, porque o trabalho está feito antecipadamente, e é com este racional e com esta lógica é que foi desenvolvido este trabalho e foi delineado este modelo de intervenção. No que diz respeito também à intervenção em contexto de competição, passa também muito pela assessoria aos treinadores, mas também assessoria a tudo aquilo que são os elementos de suporte das próprias comitivas, nomeadamente dirigentes, pessoal da área médica, e que no fundo, como exemplo mais clássico desta intervenção, são no fundo as reuniões preparatórias das competições. Muito obrigado por esta oportunidade. É uma iniciativa muito válida e muito premente, no sentido de dar conhecimento daquilo que é este trabalho no contexto aplicado, nomeadamente no que diz respeito à intervenção no âmbito das equipas multidisciplinares, e espero que com esta apresentação todos possam ter um conhecimento mais aprofundado daquilo que é o trabalho do psicólogo no contexto desportivo, e que todos fiquem com a noção de que, à semelhança das outras áreas do treino, esta área também deve ser integrada naquilo que é o plano de preparação global dos atletas, e que é aquilo que, no fundo, nós fazemos no âmbito da intervenção em psicologia e desporto, do desporto e performance, na Federação Portuguesa de Atletismo. Muito obrigado. Olá, o meu nome é Paulo Reis, sou técnico nacional de lançamento da Federação Portuguesa de Atletismo e vou-vos falar um pouco sobre aquilo que tem sido a importância da biomecânica na evolução do setor de lançamentos em Portugal no contexto da aplicabilidade das ciências do desporto no atletismo. O atletismo português tem uma grande história, sobretudo na área das corridas de resistência, e só mais tarde as disciplinas técnicas começaram a ter algum destaque, algum protagonismo, numa primeira fase através do setor de saltos, que teve como campeão olímpico Nelson Évora em 2008, e mais tarde com o setor de lançamentos, que tem vindo nos últimos anos a ter um protagonismo bastante grande no contexto do atletismo português. Esta evolução do setor de lançamentos foi baseada em vários fatores. Um deles foi a ajuda da biomecânica e dos estudos biomecânicos que foram sendo feitos na evolução dos nossos atletas e dos nossos treinadores.
E, portanto, nesta apresentação, eu numa primeira fase farei uma retrospectiva histórica deste contacto dos lançamentos portugueses com a biomecânica e depois fazer-vos o contexto daquilo que é feito atualmente no setor e que, inclusive, tem servido até de referência a algumas federações em termos internacionais. Em termos históricos, no início deste século havia uma grande necessidade dos treinadores portugueses de terem alguns números que os ajudassem a perceber qual era a linha orientadora, qual era o caminho a seguir para que os seus atletas evoluíssem. Havia várias opiniões de vários treinadores sobre aquilo que eram os fundamentos da técnica de cada uma das disciplinas, mas faltavam-nos os números, faltavam-nos as bases para podermos ter dados mais concretos, mais palpáveis, para basear as nossas opções enquanto técnicos. E, nesse sentido, muitos de nós aspirávamos a ter alguns dados de avaliações biomecânicas, mas tal era bastante difícil em Portugal. E a primeira vez que isto aconteceu com uma lançadora portuguesa foi em 2003, neste caso com a Vânia Silva, lançadora de martelo que já foi 3 vezes atleta olímpica. Esta avaliação decorreu num estágio que estava a ser feito na Suécia, no qual se tomou contacto com um biomecânico importante naquilo que é o contexto do panorama internacional, chamado Anders Borgström, e este Anders Borgström viu alguns lançamentos da Vânia em alguns treinos em que estávamos a realizar naquele país, voluntariou-se para fazer uma avaliação biomecânica e num determinado dia trouxe a sua câmara, ou as suas câmaras, colocou-as junto do círculo, filmou 6 lançamentos que foram medidos e fez-se aqui o primeiro teste a uma atleta portuguesa. O teste foi muito rudimentar, eu próprio acompanhei a sua concretização mais tarde e vi que este senhor colou uma folha de papel vegetal no monitor de um computador e depois reproduziu o vídeo de cada um desses 6 lançamentos e ia frame a frame marcando a posição do martelo nesse mesmo papel vegetal, e daí saiu este desenho que foi feito pelas suas mãos e em que vocês podem ver o trajeto do martelo nas 4 voltas. Depois do vosso lado esquerdo, com uma pintinha negra, o 1, 2, 3, 4 representa o local onde o martelo estava quando a atleta finalizou cada uma das voltas, e do vosso lado direito as pintinhas também com 1, 2, 3, 4 representam o local onde a esfera do martelo estava quando o pé direito da atleta saía do chão em cada uma das voltas, e depois ali no R representa-se o último contacto da atleta com o martelo, portanto o último ponto em que o martelo esteve em contacto com as mãos, e depois as outras 3 pintas seguintes, o trajeto do martelo de seguida. Portanto, este senhor, com este trabalho enorme e sabendo qual era o tempo que demorava cada um dos frames, tinha umas fórmulas colocadas numa folha de Excel e fazendo esta digitalização manual de cada um dos 6 lançamentos, deu-nos estes dados. E em cada uma destas linhas nós vemos cada ensaio, o resultado que foi feito nesse ensaio, a velocidade de saída desse mesmo ensaio, depois ali na quarta, quinta, sexta e sétima coluna, a inclinação do martelo em graus volta a volta, depois na coluna amarelo o ângulo de saída do martelo das mãos da atleta, e depois de seguida naquelas 8 colunas que têm 2 valores, o tempo de apoio duplo e o tempo de apoio simples em cada uma das voltas. O tempo de apoio simples é o tempo em que o atleta tem apenas um pé em contacto com o solo, e o tempo de apoio duplo é o tempo em que a atleta tem os 2 pés em contacto com o solo. Portanto, no martelo, tentamos que este tempo de apoio duplo, que é o tempo em que conseguimos acelerar, seja maior do que o tempo de apoio simples. E depois temos ali o tempo total de cada um dos lançamentos. Neste dia, o melhor ensaio da Vânia foi logo o primeiro, foi de 64,96 m, e portanto ficamos aqui com uma primeira referência daquilo que eram os valores da Vânia. Continuando em termos da retrospectiva histórica, em 2008 foram feitos os primeiros contactos formais com a escola alemã. A escola alemã é a escola mais evoluída
em termos de avaliação biomecânica dos lançamentos, tem equipas de biomecânicos para cada um dos lançamentos e tem bases de dados enormes. E, portanto, em 2008, numa prova destinada ao escalão de júniores, realizada em Mannheim, a Bauhaus Junior Gala, a equipa de biomecânicos alemã, chefiada por um senhor chamado Klaus Bartonietz, fez uma avaliação de um lançamento da Irina, naquela altura ela ainda era juvenil, portanto foi um lançamento de 51 metros e 5, e fizeram-me chegar esses dados dessa avaliação, já com processos muito mais elaborados, em que nós vemos aqui o trajeto do engenho ao longo do lançamento, uma representação gráfica do círculo, dos pés da atleta, do centro de massa da atleta, e portanto foi aqui, digamos, um contacto com uma forma muito mais avançada de fazer este tipo de trabalho. Este senhor Klaus Bartonietz aposentou-se nessa altura e foi convidado pela Federação Portuguesa de Atletismo para colaborar com o setor de lançamentos como consultor, marcando presença em 2019 e 2010 nos estágios que fazíamos do setor de lançamentos. A presença deste senhor foi muito importante, pois levou aquilo que era a nossa perspectiva enquanto treinadores da análise técnica dos nossos melhores atletas para um patamar completamente diferente. É um senhor com uma experiência enorme, é um senhor com uma competência inquestionável, certamente muitos de vós já terão ouvido falar nele, e portanto ele, embora não viesse com os meios ideais para fazer avaliações aprofundadas dos nossos atletas, foi, digamos, foi-nos alertando para vários fatores em termos daquilo que será uma evolução técnica, uma execução técnica de qualidade em cada um dos lançamentos, e isto permitiu que houvesse aqui uma grande evolução da competência dos treinadores portugueses a partir desta altura. Depois, em 2014, deu-se também um facto fundamental, que foi a entrada do Paulo Oliveira na estrutura da Federação Portuguesa de Atletismo, e uma das primeiras tarefas que ele teve foi a criação dos primeiros relatórios de avaliação biomecânica, e o primeiro foi feito mesmo na época de 2014-2015. Ainda era um trabalho que visava os Jogos Olímpicos do Rio 2016, estávamos a começar, ainda não tínhamos muita experiência, mas estes relatórios começaram a ser implementados e usámos numa primeira fase como referência os estudos que entretanto haviam sido publicados pela World Athletics, e alguns deles depois fizeram-nos mais tarde fazer algumas reformulações nestas mesmas avaliações, que tiveram dois princípios fundamentais, baseados naquilo que era a nossa experiência no contacto com os técnicos portugueses. Um deles era que o relatório fosse de simples interpretação por parte dos treinadores. Portanto, entendemos que não era conveniente nem necessário ter relatórios muito complexos, muito elaborados, muito extensos, e portanto balizámos este relatório numa página apenas como limite máximo, e assim o conseguimos. E o outro princípio básico foi que o relatório fosse entregue de forma célere, porque tínhamos tido experiências anteriores de relatórios de outras áreas que nos chegavam à mão com 2, 3, 4 semanas de atraso, ou seja, 2, 3, 4 semanas após a recolha dos dados, e muitas vezes quando nos chegavam esses mesmos relatórios, eles já não estavam atuais, já não tinham o efeito desejado, e portanto nós entendemos que se não chegassem rapidamente não teriam o impacto que nós desejávamos. E foi aí que se criaram os relatórios dos vários lançamentos. O relatório do lançamento do disco, temos aqui o exemplo de um relatório, neste caso feito à Liliana K. O relatório do lançamento do dardo, temos aqui o exemplo de um relatório de um lançamento do Leandro Ramos, que é o recordista de Portugal. A Liliana K já agora também é recordista de Portugal. Depois, um relatório do lançamento do martelo, um relatório de lançamento do peso em rotação e, por fim, um relatório de lançamento do peso em translação. Ao fim e ao cabo, nós tivemos que fazer 5 modelos de relatório diferentes, modelos esses que foram evoluindo ao longo do tempo, portanto, os dados que nós recolhíamos nas primeiras avaliações não foram sempre os mesmos, não se mantiveram ao longo do tempo. Houve algumas alturas em que modificámos alguns deles e, sobretudo, acrescentámos alguns dados que, à medida que fomos
fazendo este trabalho, percebemos que eram importantes acrescentar a essas mesmas avaliações. Basicamente, cada relatório tem uma parte mais quantitativa, em que se medem tempos, se medem velocidades, se medem ângulos, se medem alturas, e depois tem uma parte mais de representação gráfica, em que se vê em vários planos o trajeto do engenho, ou o trajeto da linha dos ombros e da linha da bacia, ou o trajeto dos pés, ou inclusive a velocidade a que o engenho se move ao longo do ensaio. Em 2018, portanto, já com cerca de 3 anos de implementação de relatórios biomecânicos, deu-se a internacionalização deste projeto, já que tivemos uma oportunidade de ouro que não a perdemos, que foi avaliar alguns dos melhores atletas europeus na Taça da Europa de Lançamentos, que nesse ano se realizou em Leiria. Nesse sentido, foi feito um protocolo, foi feito um pedido de autorização às federações congêneres, e tivemos a possibilidade de filmar e analisar alguns dos melhores atletas e de recolher dados desses mesmos atletas com o protocolo que estávamos a utilizar em Portugal. Isso foi muito importante, porque a partir daí podemos ter alguns dados comparativos com alguns dos melhores executantes à escala europeia e mundial. Hoje em dia temos um relatório que está cada vez mais avançado, cada vez mais evoluído. Aplicamos esse relatório sobretudo a atletas dos escalões de sub-23 e dos escalões séniores, já que nos escalões de sub-18 e de sub-20 a avaliação técnica que fazemos aos atletas é feita basicamente através do vídeo, e portanto é preciso depois o atleta chegar ao escalão de sub-23 e apresentar resultados para ser avaliado através deste protocolo. O protocolo é aplicado em contexto de treino. Isso pode acontecer em estágios do setor ou no local de treino habitual, neste caso recorrendo ao Paulo Oliveira, ao biomecânico que se desloca para avaliar os atletas, e é também aplicado em contexto de competição, naqueles que são os eventos mais importantes do calendário competitivo nacional, em que o nosso biomecânico se desloca e avalia os melhores atletas. Poderei referir que as avaliações que são mais proveitosas são as avaliações feitas em estágio. Nós normalmente fazemos 3, 4 estágios por ano, em que temos os melhores atletas nacionais a treinar em conjunto, e quando fazemos a avaliação em estágio, depois da recolha das imagens, 1, 2 dias depois fazemos uma reunião técnica por disciplina, em que projetamos o relatório da avaliação de cada um dos atletas, projetamos os vídeos que foram recolhidos e fazemos uma avaliação em que combinamos o que era a análise do vídeo, que era a análise quantitativa e das imagens que nos é fornecida pelo Paulo Oliveira. Através deste trabalho sistemático, que tem sido feito já desde 2016, criámos uma linha orientadora clara da técnica entre todos, e hoje em dia, em cada uma das avaliações que fazemos em estágio, tentamos que haja diretrizes, que haja pistas, para que os treinadores em sua casa possam fazer a correção daqueles que são os aspectos que nós detectamos que eram aqueles menos conseguidos por cada um dos atletas. E, portanto, após cada uma das avaliações, há uma diretriz prática daquilo que é o trabalho a desenvolver nas próximas semanas para potenciar ao máximo o atleta em termos técnicos. Quais são as vantagens deste trabalho realizado? São várias. Primeiro, e tal como já foi dito, permite-nos comparar os nossos atletas com os melhores atletas mundiais, permite perceber quais os fatores diferenciadores dos melhores lançamentos de cada um dos lançadores portugueses, portanto, tendo várias avaliações de um atleta ao longo do tempo e estando elas todas quantificadas, é fácil perceber, a partir de determinada altura, quais são, em cada um dos atletas, os aspectos que permitem a obtenção dos melhores resultados. Por outro lado, também temos, após tanta reunião em conjunto e tanto debate da técnica e tanto número associado a esse debate da técnica, ter uma linha orientadora para cada um dos lançamentos, que é aplicada basicamente a partir dos escalões de formação nas atividades da Federação Portuguesa de Atletismo.
Agora, e para terminar, vamos avançar com um exemplo prático daquela que é, porventura, hoje a atleta de maior referência na área dos lançamentos em Portugal, a Oriol Dongmo, que foi este ano campeã da Europa de pista coberta no lançamento do peso. A atleta chegou a Portugal em 2017, já foi avaliada várias vezes. Uma das vezes em que foi avaliada foi aquela que está aqui filmada no vídeo que estão a ver. Foi um lançamento de 19,53 metros, feitos em 2020. Lançamento esse que lhe deu a liderança do ranking mundial e que foi avaliado pela equipa biomecânica da Federação Portuguesa de Atletismo. As avaliações feitas à Oriol em Portugal e com o nosso protocolo começaram logo em 9 de abril de 2017, pouco tempo depois da chegada, e foram feitas várias ao longo do tempo, como podem ver aqui nesta tabela. A primeira delas teve um resultado de 16,15 metros, foi uma avaliação em treino, como podem ver ali na segunda coluna, que está assinalada com T, treino, e com C será a competição. Vêm aqui todas as avaliações que lhe foram feitas e também percebem várias coisas. Primeiro, que há aqui uma tendência clara de evolução ao longo do tempo. Depois, que os dados recolhidos não foram sempre os mesmos, porque a partir de junho de 2020 começámos a recolher também a velocidade do peso em cada uma das fases do lançamento, e a partir de agosto de 2020 começámos a recolher também os dados da distância a que o peso era alargado para a frente da projeção vertical da antepara. Portanto, basicamente, avaliamos o lançamento da Oriol, percebendo qual é o tempo que demora em cima da perna direita no início, é esse o primeiro apoio simples. Depois o tempo que a atleta está com os dois pés no ar, ou seja, o tempo de voo. Depois o tempo do segundo apoio simples, que é a diferença de tempo entre a chegada do pé direito e a chegada do pé esquerdo ao solo após o balanço. Depois o tempo de duplo apoio, que basicamente é o tempo que a atleta está a aplicar força no engenho a partir do momento em que chega à posição de força. Depois o tempo total do lançamento e o ângulo de saída, a velocidade de saída e a altura de saída que a atleta conseguiu alcançar em cada um dos ensaios. Depois foi feita aqui uma definição de objetivos que podem ver em cima assinalados a vermelho, com um objetivo de 20 metros, que já está próximo, tentarmos ter um ângulo de saída de 37 graus, uma velocidade de 13,35 metros por segundo e uma altura de saída de 2,20 metros. Portanto, através da recolha de todos estes dados, depois foi feito aqui o tratamento, que se pode ver aqui nesta linha a verde no final deste slide, em que foram feitas as médias dos tempos dos lançamentos que foram superiores a 18,80 metros. E, portanto, já temos aqui um padrão daquilo que acontece naqueles que são os lançamentos mais longos. E, neste caso, são 5 os lançamentos que temos, 6, aliás, os lançamentos que temos aqui, acima de 18,80 metros e que foram avaliados pelo Paulo Oliveira. Portanto, em que é que isto depois se traduziu ao longo do tempo? Traduziu-se na percepção de alguns erros que estavam a acontecer. Por exemplo, percebemos aqui na primeira fase que havia um erro grave, que era os dois pés chegarem quase em simultâneo à posição de força, a velocidade de saída ser muito baixa. Mais tarde percebemos também que o ângulo de saída não era o ideal e tentámos aproximar-nos dos 30, numa primeira fase dos 40, mas depois percebemos que 40 graus também era demais, porque isso ficava sempre associado a uma perda da velocidade de saída, e portanto hoje em dia percebemos que 37, no caso da Oriol, será porventura o ângulo ideal, e portanto foram estas as pistas que as avaliações biomecânicas nos foram dando. Era necessário melhorar a velocidade de saída, era necessário melhorar a aceleração e era necessário aumentar o ângulo de saída. E através destas pistas, portanto, conseguimos que a atleta fosse evoluindo tecnicamente, além da evolução condicional que também fez, e que seja hoje em dia uma das melhores atletas mundiais e uma das candidatas aos lugares cimeiros nos Jogos Olímpicos de Tóquio, que se vão iniciar daqui a cerca de um mês. Agradeço a vossa atenção e a continuação de um bom congresso. Obrigado.
Boa tarde. Hoje venho falar sobre salto com vara, mais especificamente sobre as diferentes velocidades do salto com vara e a forma como podemos identificar e alterar os processos de treino no sentido de potenciar a performance. O salto com vara é das disciplinas mais complexas e mais espetaculares do atletismo. Apesar de ser um evento que está desde o início dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, é uma disciplina neste momento tem-se aproximado mais do público por causa da sua espetacularidade. Neste momento, como podemos ver aqui nas imagens, é possível levar o salto com vara para as praças, para as ruas, para os parques, por onde estão as pessoas, não só na pista, como podemos ver aqui, mas sim também na rua e noutros locais. Neste quadro, permite-nos ver a evolução histórica dos recordes do mundo de salto com vara. Temos dados desde logo do início do século passado. Aqui, após o 1920, os recordes foram subindo progressivamente através de varas, num conceito parecido com este que temos aqui na imagem, com varas de bambu, com postos muito rudimentares e fasquias também feitas de pau muito rudimentar. Isto foi evoluindo e em meados de 1960, um bocadinho antes e depois de 60, houve o surgimento de novas varas, mas varas de alumínio, varas que até tinham alguma resposta elástica, mas eram bastante pesadas e os recordes subiram muito pouco. Após os anos 60, nitidamente houve uma evolução grande, quando surgiu as varas de fibra de carbono, fibra de vidro, peço desculpa, e aí, a partir daí foi possível aumentar o tamanho das varas, aumentar os colchões e houve essa necessidade e os recordes foram nítidos. Toda esta fase aqui acima dos 6 metros recordes foram feitos pelo grande atleta Sergi Buca, aqui por Renaud Lavillenie, o francês, que passados estes anos todos conseguiu bater o recorde do mundo, e aqui já no ano passado o Armando Duplantis que bateu o novo recorde do mundo. Estes recordes só foram possíveis de facto, como eu tinha dito já, a melhoria das varas e dos colchões e também, principalmente, o aumento da interação entre o atleta e a vara. E porquê? Porque os colchões aumentaram, nitidamente a zona de queda aumentou bastante e a capacidade da flexibilidade da vara e de conservar a energia para depois disparar para o atleta é gigante com estes novos materiais. O salto com vara, em termos da performance desportiva do salto com vara, está mais do que documentada, mas o salto com vara, em termos da sua performance, é uma disciplina com um caráter físico muito elevado. Como podemos ver aqui nesta imagem câmera lenta, parece que é uma coisa fácil, mas estamos a falar de atletas que correm praticamente a 10 metros por segundo com uma vara na mão, uma vara que tem 5,20 metros, esta aqui. Em termos de nível técnico, é uma atividade super, super, super complexa e demora anos até um atleta conseguir fazer esta tarefa ao mais alto nível. Grandes qualidades gímnicas. A maior parte dos atletas no mundo que fazem salto com vara, que praticam salto com vara, realizam treinos gímnicos pelo menos 2 vezes por semana, utilizando barras e paralelas para o desenvolvimento da sua capacidade e ginástica de solo também. E uma altíssima componente psicológica aqui neste evento. Não só porque acarreta algum risco, algum perigo, a partir de um certo nível, com a utilização de varas muito grandes como esta aqui, e com varas muito fortes, com pouca flexibilidade, aí o risco aumenta bastante e a componente psicológica é um fator decisivo para o sucesso e da performance do salto com vara. A velocidade como parâmetro fundamental. Do ponto de vista da física, a velocidade é a rapidez como o corpo realiza um desdobramento no espaço. No salto com vara é exatamente igual como todos os restantes saltos. Nós temos 4 fases, como nos outros saltos, e a velocidade que é adquirida na corrida de balanço e transferida na chamada para a acumulação de energia na fase aérea, neste caso que é o voo, posteriormente a transposição da fasquia com a queda e a recepção. Estas são as 4 grandes fases de todos os saltos. Nós no salto com vara ainda temos umas pequenas subfases em que dividimos a corrida de balanço em outras 2 fases. Temos uma corrida de balanço inicial e depois uma apresentação da vara ao encaixe, a chamada que é comum a todos os saltos. Aqui temos a entrada
a entrada aqui da VAR, já na fase de voo, o pêndulo, a inversão e a transposição de fasquia, só depois a recessão e queda. Como todos os outros saltos, aqui também a velocidade é um fator preponderante. E é um parâmetro fundamental porquê? Nesta imagem nós podemos ver, é uma imagem de um relatório. Desde 1988 que existem, após um grande evento mundial, um campeonato do mundo, aos Jogos Olímpicos, existe sempre um relatório biomecânico no fim do campeonato. Os relatórios variam e vão variando ao longo dos anos, consoante o protocolo usado, mas desde dados como que retiram desde do último passo, da penúltima e também do último passo, o local da chamada, o ângulo, a altura da pega, o tamanho da vara, tudo isto são dados que vão sendo retirados pelos relatórios. Mas existe um que desde essa altura foi sempre comum, e esse foi sempre a velocidade. A velocidade foi sempre o parâmetro que esteve sempre em todos os relatórios. A velocidade máxima, a velocidade média, a velocidade na chamada, sempre foi um aspecto fundamental, um parâmetro fundamental em todos os relatórios. Isto porque foi verificado que é provavelmente o fator fundamental e preponderante para o sucesso, para a performance do salto. Nesta imagem é também uma imagem de um dos relatórios e ajuda-nos a explicar o porquê da necessidade da velocidade. Quanto mais rápido o atleta conseguir chegar nesta posição aqui e realizar a chamada, quanto mais rápido ele conseguir chegar e sair, mais forte e maior poderá ser a vara que ele irá usar. Quanto mais forte a vara que ele use, vai ser possível acumular mais energia na vara e a vara poder transferir essa energia para o atleta na fase aérea. Esta é a zona aqui, é o push height, isto é exatamente o índice técnico, é o que nós queremos saber, exatamente aquilo que o atleta consegue saltar na prática. Qual é o problema aqui? Eu, como treinador, rapidamente comecei a fazer uma coisa, que foi a comparar os dados que nós tínhamos da velocidade dos melhores atletas do mundo e comparar com os nossos melhores atletas nacionais no salto em altura, no salto com vara, peço perdão. Por isso, qual foi a pergunta que eu fiz? Os meus atletas são tão rápidos ou melhores que os atletas internacionais no salto? E a resposta foi não. Isso deixou-me a pensar, tudo bem, os atletas podem não ser tão rápidos como os outros e por isso é que podem não saltar tanto, mas a minha dúvida continuou e eu continuei a colocar mais questões. E a questão seguinte foi, mas será que os meus atletas são rápidos ou não? Isto porquê? Eu primeiro precisava de saber se o atleta era rápido, suficientemente rápido. Podia não ser rápido no setor de salto, a saltar, mas podia ser rápido na pista e ser rápido. Então, eu fui saber e, de facto, os meus atletas são rápidos fora do setor? Sim. Então, qual era o problema? E aí, a partir daí, levantou-se a identificação do problema e começamos a trabalhar sobre o problema. Qual era a premissa? Atleta rápido sem vara, mas com vara a sua resposta não era a mesma. Porquê que poderia ser? Porquê? Primeiro, a partir de uma dificuldade na interação com a vara. E essa interação com a vara podia ser apenas na dificuldade em correr com a vara, apesar de ser eu consegui correr rápido, os atletas poderiam correr rápido sem vara, mas com vara apresentar alguma dificuldade. E uma segunda hipótese, dentro desta aqui, da interação da vara, seria a dificuldade em apresentar a vara. A apresentação da vara, quando o atleta está a correr, a apresentação da vara ou encaixe é um momento crítico e chave. E existem atletas que perdem muita velocidade nessa fase. Por isso, poderia ser também uma hipótese. Outra, de outro âmbito, seria o atleta estar com dúvidas, que nós chamamos de estar com dúvidas ou com algum constrangimento. Existe uma frase muito conhecida de um treinador espanhol que dizia sempre: o que é que vale ter um atleta rápido se ele tem dúvidas? E esse podia ser perfeitamente a chave também do problema. Foi identificar duas áreas onde eu poderia tentar arranjar soluções e ajuda. Uma na área da biomecânica e outra na área da psicologia, nitidamente. Nós na Federação temos uma equipa multidisciplinar, uma equipa multidisciplinar que está a trabalhar a tempo inteiro.
e que trabalha diariamente tanto com os atletas como principalmente com os treinadores. Então o que fizemos foi marcar uma reunião multidisciplinar entre o treinador, a biomecânica e a área da psicologia e montamos um protocolo de intervenção para o treino e para a competição de forma sistemática. É fundamental referir esta parte da forma sistemática, porque nós já tínhamos tido psicólogos e biomecânicos, mas nunca tínhamos tido estas duas mais-valias a tempo inteiro. E às vezes tínhamos estas duas áreas de trabalhar, mas de forma pontual, e nitidamente houve uma melhoria substancial quando eles passaram a estar a tempo inteiro connosco e a aplicarmos protocolos de forma sistemática em treino e em competição. Qual foi o resultado dessa reunião multidisciplinar? A elaboração de um protocolo que foi dividido em duas áreas, a área da biomecânica e a área da psicologia. A área da biomecânica, o que é que foi decidido? Um controle dos processos de treino e competição, a avaliação das velocidades, do treino da velocidade, o acompanhamento do treino técnico e o acompanhamento em competição. E na área da psicologia, um acompanhamento em sessões individuais com os respectivos atletas e o acompanhamento também em competição. Isto sempre reforçando em processo diário de treino. Na área da psicologia, vamos falar um pouco apenas, mas o que foi importante? Identificar quais os constrangimentos. Que ameaças o atleta sentia na execução da disciplina de salto com vara? Que constrangimentos específicos o atleta sentia? Quando nós falamos em constrangimentos específicos, todos os atletas de salto com vara a partir de um certo nível internacional, todos eles saltam bem. Os constrangimentos são a partir de um certo nível quando nós começamos a usar varas maiores, varas bem mais fortes, corridas bem mais longas, e a partir daí há atletas que começam a ganhar constrangimentos e retrair na capacidade de produzir o gesto técnico da melhor forma, diminuindo muitas vezes a velocidade de execução do gesto. A relação do atleta com a competição e a relação do atleta com o medo de falhar, principalmente em competição. Na área da biomecânica, o que é que foi feito? A identificação das diferentes velocidades. E qual foi as velocidades que nós identificamos? A velocidade máxima do atleta, sem vara, a velocidade máxima lançada do atleta, a velocidade máxima do atleta a correr com vara, sem mais nenhum constrangimento, a velocidade máxima da corrida de balanço, sem salto na pista. E o que é que isto quer dizer? O que nós queríamos tentar perceber se o atleta, na pista, colocando a sua corrida de balanço, conseguia obter bons valores de velocidade e as velocidades obtidas em competição. O que é que foram criadas? Foram criadas um conjunto de tarefas, a tarefa 1, 2 e 3, ela está exatamente por esta ordem porque eram tarefas que estavam integradas no processo de treino, mas temos aqui na tarefa 2 o teste máximo de velocidade, 10 metros lançados, um teste de 10 metros lançados com 30 ou 40 metros de aceleração, sem nada, a velocidade máxima, a representação máxima, a expressão máxima do atleta na velocidade. Uma tarefa 3, que é o teste máximo de velocidade, mas com vara, exatamente igual ao anterior, mas a correr com vara. Isto basicamente é para despistar se o atleta tinha problemas técnicos na corrida, no transporte da vara, e posso já dizer que não era este o problema. E uma tarefa 1, que nós chamamos de tarefa 1, que era o teste máximo de velocidade, isto é, o valor máximo obtido de velocidade na corrida de balanço sem encaixe na pista. Isto é, nós marcávamos a corrida de balanço não no setor de salto com vara, mas na pista, o atleta fazia exatamente tudo igual, apresentação da vara, chamada, só não tinha o encaixe e o colchão. Porquê? Porque nós queríamos retirar qualquer constrangimento e queríamos tentar perceber se havia uma correlação e relação direta entre a velocidade máxima do atleta e as outras restantes velocidades. A acrescentar a isso, houve uma avaliação biomecânica nos treinos técnicos. Normalmente existe sempre 2 treinos técnicos por semana, um deles bem mais exigente. Esse treino técnico, durante um conjunto de longas semanas, foi sempre avaliado, através do radar, todos os saltos em processo competitivo, e foram avaliados e registados todos os constrangimentos, isto é, tamanho da vara, a pega, o tamanho da corrida, o que ele saltou, se não saltou, o push,
Isto é, as velocidades, tudo foi avaliado neste treino técnico. Também em competição, as velocidades foram avaliadas em competição, as velocidades médias e as velocidades máximas do atleta em competição. Que dados foram obtidos? No atleta masculino, ao fim de um conjunto longo de semanas, começamos a ter dados. E esses dados primeiro permitimos logo, à partida, tirar um conjunto de ilações. Existia uma correlação positiva entre a velocidade de a tarefa 1 e a tarefa 2. O que é esta tarefa aqui? Esta tarefa 2. A tarefa 2 era a velocidade máxima do atleta, ponto. A sua representação máxima. E a tarefa 1 representava a corrida de balanço na pista sem qualquer tipo de constrangimento. E deu para perceber logo, à partida, que existia uma correlação, uma simbiose, uma tendência de comportamento semelhante entre um e outro. Quando o atleta estava rápido, à máxima velocidade, ele também se manifestava na corrida, a velocidade na corrida de balanço. Ele também corria mais rápido na corrida de balanço, sem qualquer constrangimento. E isso foi muito importante para nós. Acrescentamos o quê? Fomos cruzar estes dados que tínhamos aqui da tarefa 1 e da tarefa 2 com as competições. E basicamente escolhemos só as competições onde o atleta atingiu as melhores prestações. E fomos verificar o quê? O atleta atingiu o seu personal best, o melhor resultado de sempre, o season best, a terceira melhor marca de sempre, sempre quando o atleta estava a correr mais rápido, em teste. Tanto em velocidade máxima como na corrida de balanço. Para a atleta feminina, exatamente a mesma coisa. Existiu uma correlação positiva, não tão alta, mas uma correlação positiva entre a velocidade alcançadas na tarefa 1 e a tarefa 2, e aqui também um comportamento muito semelhante. Sempre que a atleta corria mais rápido, estava mais rápida, ela também se manifestava estar mais rápida na corrida de balanço. Isto é muito importante também esclarecer outra coisa. Correr rápido, estar rápido à sua velocidade máxima é uma manifestação de estado de forma. Por isso é normal, como podemos ver aqui, também nos dados, que a atleta consiga alcançar melhores prestações quando está a correr mais rápido, porque o atleta só consegue correr rápido se estiver em forma. Se não estiver em forma, é uma manifestação de forma física, de performance. Agora, o que é facto, houve outros momentos em que a atleta esteve com picos de velocidade e não conseguiu saltar alto. E isso deveu-se, tanto um atleta como ao outro, por outros fatores. E é isso que nós queríamos tentar perceber. Através do quê? Dos dados dos treinos técnicos. O que é que nós fomos fazer? Aqui temos todos os treinos foram avaliados. Cada pontinho deste foi uma corrida, um salto, do atleta masculino e aqui do atleta feminino, e nós fomos tentar perceber, em termos de velocidade máxima e do resultado, o que eles saltaram no treino, qual era a corrida em que eles se sentiam melhor e tinham melhor prestação. Nitidamente, neste atleta masculino, a corrida 16 é quando ele obteve melhores prestações e era muito mais estável com melhores resultados. Já a atleta feminina era uma corrida de 14, apesar de ela ter na sua corrida e aqui a mesma coisa, a corrida dele era 18 passadas, mas ele era muito mais estável na 16, e a atleta tinha uma corrida de balanço de 16 passadas na competição, mas depois era muito mais estável na corrida de 14, tinha muito mais sucesso. E isso deu-nos algumas ideias para o processo de treino, mas isto já vamos falar um bocadinho mais para a frente. Que dados é que nós retiramos mais daqueles treinos técnicos? Nós avaliámos todos os saltos e de todos os saltos nós demos sempre uma categoria de sucesso. O atleta não saltou, passou por baixo, encaixou, mas ficou pendurado, não saltou por cima da fasquia. Aqui saltou por cima da fasquia, mas tocou a fasquia caiu, e aqui a fasquia ficou exatamente, passou limpo. Para 8 passadas, 10 passadas, 12 passadas, 14 passadas, para todas as corridas, as médias das velocidades máximas, a velocidade entre os 16 metros e 11 metros, o resultado, a pega, o push e o perfil da velocidade. Estes dados foram fundamentais para nós, tanto para o masculino como para o feminino, para podermos criar a seguir o quê? Protocolos de intervenção. E isso são as nossas conclusões. A primeira conclusão que chegámos foi: existe nitidamente uma relação direta entre a velocidade máxima
do atleta e a velocidade máxima que o atleta obtém na corrida de balanço sem constrangimentos. Sem qualquer tipo de constrangimento, se o atleta tiver que correr rápido, vai-se refletir também na corrida de balanço essa sua velocidade. Muito importante construir um protocolo para se criar um perfil individual ao nível físico, técnico e psicológico de salto com vara. Cada atleta é diferente, cada atleta reage de forma diferente aos diferentes constrangimentos. E depois de termos esse protocolo e identificarmos quais os constrangimentos que mais afetavam a performance do atleta, de forma individual, foi possível alterar os processos de treino. Modificar os protocolos de intervenção nos treinos. Através do quê? De uma individualização do treino. Posso-vos dizer, para terminar, que os constrangimentos de um atleta e do outro eram completamente diferentes. O atleta masculino, quanto mais alto e mais forte era a vara, o atleta mais constrangido ficava e muitas vezes até ia diminuindo a velocidade da sua corrida de aproximação, da corrida de balanço, fazendo com que não conseguisse ter uma boa prestação. Ao contrário, a atleta não era varas fortes, mas sim uma corrida mais longa, principalmente a corrida longa, alterava nitidamente o padrão e aumentava os constrangimentos do atleta e os níveis de velocidade e do perfil da velocidade eram completamente alterados e a performance do atleta baixava nitidamente. Essas são as grandes conclusões e era por aí que nós fomos trabalhando e depois fomos construindo novos processos de treino. Para acabar, apenas isto, uma frase que gosto muito: o insucesso é apenas uma oportunidade para recomeçar de novo, com mais inteligência. Isto é, o nosso trabalho como treinadores é um processo que nunca acaba e posso-vos garantir que após os meus atletas terem conseguido alcançar recordes nacionais, passado meia hora já estávamos todos a pensar o que é que podemos fazer mais e melhor para conseguirmos saltar mais alto. Muito obrigado e até breve. Até breve. Obrigado pela atenção. Olá a todos, chamo-me João Abrantes, sou técnico nacional da Federação Portuguesa de Atletismo, na área da velocidade e barreiras, e começo por agradecer a oportunidade de participar neste Congresso de Ciências do Desporto. O tema que vou apresentar é a análise cinemática da partida de blocos e da fase de aceleração e a sua associação com o Contra-Movement Jump, que é um teste que utilizamos exatamente como preditor do desempenho da partida de blocos. Primeiro, vou fazer uma apresentação dos parâmetros cinemáticos que nós avaliamos dentro do setor de velocidade e barreiras com os atletas de alto rendimento. Depois vou falar um pouco e explicar as razões porque utilizamos o teste do Contra-Movement Jump como um elemento fundamental da bateria de testes deste setor do atletismo. E, por fim, vou mostrar uma aplicação prática da utilização deste teste do Contra-Movement Jump. O desempenho da partida de blocos e da fase de aceleração inicial tem uma influência enorme nas provas mais curtas do atletismo, seja nos 60 metros e 60 metros barreiras em pista coberta, seja nos 100, nos 110 metros barreiras e nos 100 metros barreiras ao ar livre. Inclusive, essa influência no desempenho já foi mensurada entre 8% a 10%, ou seja, é uma importância que nós não podemos desprezar quando fazemos a análise e quando fazemos o treino dos nossos melhores atletas. Além disso, a partida de blocos tem uma característica muito especial, ou seja, há a passagem do movimento acíclico, que é a própria partida, para um movimento cíclico da corrida. E essa passagem coloca problemas técnicos a nível neuromuscular muito específicos que exigem da parte dos treinadores e dos atletas um treino muito específico e, logicamente, também uma análise da evolução dessa técnica e dessa especificidade. Para isso, nós utilizamos uns quadros em que vamos definir quais são os parâmetros que vamos avaliar, que achamos que têm influência no desempenho da partida e que, por outro lado, são possíveis de avaliar, parâmetros cinemáticos, são possíveis de avaliar com uma câmara de alta velocidade, pode ser utilizada facilmente nos nossos estágios e nas nossas concentrações e que, além disso, nós fazemos a formação dos treinadores que participam nesses estágios para eles depois, no seu local de treino, poderem também replicar este tipo de análise técnica. Começamos
com esta figura do lado esquerdo em cima, em que o atleta Asafa Powell, que é um dos melhores atletas do mundo a partir, está na sua posição de pronto, e aqui vamos analisar o ângulo da perna de trás, que ele está a 124 graus, e o ângulo da perna da frente, que está mais fechado, a 92 graus. Todos estes parâmetros têm referências e a esmagadora maioria dos atletas de alto rendimento, quando é analisado, está sempre dentro destas referências. No caso destes ângulos, 88 a 100 graus para a perna da frente, portanto 92 graus está perfeitamente dentro destes ângulos, e para a perna de trás de 120 a 132, portanto os 124 também estão dentro destas referências. Depois, o atleta é dado o tiro de partida e o atleta inicia o seu movimento de partida de blocos, que começa no tiro de partida, na reação ao tiro de partida, que é um aumento da pressão dos pés no bloco, e termina quando o pé da frente sai do bloco. É possível dividir a partida de blocos em duas fases. A primeira fase, two-leg drive, em que os dois pés estão a aplicar força nos blocos, e a segunda fase, one-leg drive, em que apenas o pé da frente está a aplicar força no bloco. Nós paramos a primeira imagem já exatamente no momento em que o atleta termina a two-leg drive, portanto, no último momento de contacto do pé de trás nos blocos, podemos chamar do take-off do pé de trás, e que vai começar então o one-leg drive, apenas aplicar força com o pé da frente. Aqui, o que é que vamos ver? O ângulo do joelho, neste caso subiu de 124 para 144 graus, aumentando de 20 graus, o que é excelente, significa que durante a two-leg drive o atleta teve a produzir força de forma a empurrar o corpo, e a bacia avançou bem para a frente no momento que estava na posição de pronto, e neste caso o objetivo é que o atleta tenha pelo menos mais de 130 graus neste momento e que tenha avançado relativamente à posição de pronto 10 graus com a perna de trás. Também é possível aqui medirmos o tempo em que a perna de trás esteve no bloco a partir do tiro de partida, que deve ser mais ou menos 160 milissegundos, e quando soubermos o tempo final, também podemos avaliar a percentagem de tempo do pé de trás relativamente ao tempo total do bloco, que deve ser superior a 50%, ou seja, durante o tempo todo que o atleta está no bloco, deve estar mais tempo com os dois pés do que apenas com o pé da frente. Na terceira imagem, nós vamos principalmente avaliar a trajetória do pé de trás. Esta trajetória deve ser o mais rasante possível, e para isso vamos ver o ângulo, no momento é chamado ankle cross, é o momento em que o pé de trás cruza o joelho ou a canela do pé da frente. Neste momento, o ângulo deve ser superior ou igual a 70 graus, e se for um ângulo mais fechado, inferior a 70 graus, significa que o atleta está a circular o pé muito por cima e não está a fazer esta trajetória rasante do pé. Por fim, mesmo no final da partida de blocos, vamos ver o take-off do pé da frente, ou seja, quando ele termina a partida de blocos, e aqui vamos ver o ângulo de saída, que é o ângulo entre o tronco e o solo, ou seja, um ângulo de inclinação do tronco no momento da saída do bloco, que é fundamental. Porquê? Porque na fase de aceleração, mais do que a magnitude da força produzida durante os apoios, é o vetor horizontal da força que distingue os melhores atletas, os atletas de elite, relativamente aos outros atletas. Para isso, este desequilíbrio, este inclinar do tronco para a frente é fundamental para que haja uma produção de força mais horizontal durante esta fase de aceleração. O ângulo de saída deste atleta está a 32 graus, ou seja, está dentro das referências entre 26 e 36 graus. Também aqui podemos ver um fator muito importante, que é o alinhamento. Portanto, o atleta deve estar completamente alinhado, seja a perna, a coxa, a bacia e o tronco, todos na mesma linha, o que aqui acontece muito bem. Também vamos ver o ângulo do joelho neste momento, deve estar muito perto da extensão completa, mas sem ultrapassar os 170 graus, ou seja, entre os 158 e os 170, neste caso está a 162, está dentro das referências, e podemos aqui avaliar o tempo da one leg drive, ou seja, o tempo em que o pé da frente esteve sozinho no bloco, que deve ser cerca de 140 milissegundos, e o tempo total do bloco, ou seja, de 160 milissegundos do pé de trás mais 140 do pé da frente, cerca de 300 milissegundos. Passemos para a aceleração. A fase de aceleração pode dividir-se em duas subfases. Uma primeira subfase que engloba a partida de blocos e uma aceleração inicial, e depois uma segunda fase de transição que só termina quando o atleta atinge a sua velocidade máxima. Para esta fase de aceleração inicial, vários estudos definiram distâncias diferentes. Debayer considera que são os primeiros 10 metros, Morin
que são os primeiros 6 a 7 passos de corrida, o que também vai dar cerca de 10 metros. Na Gaara, os primeiros 4 a 6 passos de corrida, mais ou menos 0,9 passos, ou seja, até aos 5 passos e meio. E o Macala, os primeiros 12 metros. Como resumo destes vários estudos, e para ser mais fácil para nós definimos, até porque é mais fácil dividir a prova dos 100 metros em parcelas de 10 metros, nós definimos os 10 metros como a distância da aceleração inicial. Após a saída dos blocos, o primeiro apoio é crucial para transferir a força produzida durante a fase de blocos para a fase subsequente de aceleração. Há quem diga mesmo que este apoio, o primeiro apoio, é o apoio mais importante de toda uma corrida de velocidade. A eficiência da fase de aceleração inicial depende da execução do primeiro passo, particularmente da amplitude e da posição do pé na fase de contacto. Posto estas considerações, nós avaliamos a fase da aceleração inicial principalmente através do desempenho do primeiro apoio. E o que é que nós vamos ver? A primeira coisa que vamos ver é se o primeiro apoio é feito atrás do centro de massa. O primeiro apoio não deve ser feito atrás do centro de massa, é o único apoio durante toda a corrida que é feito atrás do centro, de uma vertical, de uma projeção vertical do centro de massa. Porquê? Porque se a aplicação horizontal da força é muito importante, no primeiro apoio, que é crucial, ainda é mais importante. E se o apoio for feito à frente do centro de gravidade, a fase de travagem, a fase de frenagem é maior e a fase de propulsão menor. Se o apoio for feito atrás do centro de massa, nós vamos minimizar a fase de travagem desse apoio e maximizar a fase de propulsão. Além disso, vamos também ver o tempo entre a saída do bloco, que mediou a saída do bloco, o take-off da perna da frente, até ao primeiro contacto, que deve ser um tempo mais ou menos de 80 milissegundos. E vamos ver, tal como vimos no bloco, vamos ver também aqui o ângulo cross, o ângulo do joelho, que deve ser superior a 70 graus, para ver se o pé continua a passar rasante, porque nestes primeiros apoios o pé deve passar o mais rasante possível para a recuperação do pé ser rápida e para o tempo de voo ser o mais rápido possível. A segunda imagem, que é fundamental para a análise do primeiro apoio, é a saída do pé no final do apoio, o take-off no final do apoio. Aqui vamos ver novamente a inclinação do tronco, e aqui já deve estar entre os 32 e os 42 graus, o Asafa Powell está a 38 graus, está bem. Continua a ser fundamental este desequilíbrio para que o vetor da aplicação da força continue o mais horizontal possível. Vamos ver novamente o alinhamento, se todos, perna, coxa, bacia e tronco, estão todos na mesma linha e estão. Voltamos a ver o ângulo do joelho, que deve estar entre os 150 e os 168 graus, aqui está a 161. Vamos medir o tempo do primeiro apoio, que deve ser cerca de 160 milissegundos, entre o primeiro contacto e o final do apoio. O tempo do segundo voo, que é entre este apoio e o tocar depois com este pé no chão, que deve ser cerca de 60 milissegundos, e a soma do tempo do primeiro apoio com o segundo voo vai dar o tempo do primeiro passo, que deve ser 220 milissegundos. Além disso, também podemos medir a amplitude deste primeiro passo, que deve ser cerca de 1,15 m. Se nós quiséssemos fazer a avaliação do segundo, do terceiro ou do quarto passo, seriam exatamente os mesmos parâmetros que seriam avaliados. O único que já não era o primeiro apoio, os outros apoios, os apoios restantes serem atrás do centro de massa, pois o único que é atrás do centro de massa é o primeiro apoio. E com isto terminamos aquilo que fazemos na Federação como análise cinemática da partida e da fase de aceleração. Passemos agora à segunda fase desta apresentação, que tem a ver com o Contra-Movement Jump. É um teste de força explosiva, frequentemente utilizado por treinadores e investigadores para avaliar as capacidades dos atletas em aplicar rapidamente a força vertical com os membros inferiores. O teste do Contra-Movement Jump, e nomeadamente um dos resultados que podemos retirar deste teste, que é a altura de salto. Quando fazemos o teste na plataforma, há imensos resultados que podem ser retirados, como a taxa de produção de força, a potência, o pico de força, a velocidade de saída, mas quando fazemos num tapete de contacto, temos que nos limitar à altura de salto. E a altura de salto é um preditor válido para o desempenho da partida de blocos e da fase de aceleração. Vários autores chegaram a estas mesmas conclusões. Além disso, e por isso,
a altura de salto do contra-movement jump apresenta correlações muito significativas com a velocidade e com a partida de blocos e a aceleração inicial. O facto disto acontecer desta forma, do contra-movement jump ser preditor para a partida de blocos, para a fase de aceleração inicial e apresentar correlações muito significativas, faz com que tenha sido incluído e seja um dos testes mais importantes que nós utilizamos na bateria de testes com os nossos atletas de alto rendimento do setor da velocidade e de barreiras, porque nas provas de barreiras também há uma partida de blocos e também há uma aceleração inicial até à primeira barreira. Nagahara diz mesmo que a força explosiva avaliada no contra-movement jump é fundamental para uma aceleração efetiva, principalmente nesta fase da aceleração inicial. Por outro lado, vários atores têm visto que o teste do contra-movement jump é altamente confiável e válido para avaliar a força explosiva dos membros inferiores. Portanto, é um teste que nós podemos, é válido e é replicável de momento para momento de avaliação. Para Beatty, comparando com os outros testes, o contra-movement jump é muito prático devido à sua simplicidade, é um teste simples de executar, ao baixo desgaste energético, portanto não é um teste que os atletas fiquem muito cansados, ao custo de tempo que implica, portanto é um teste que se faz rapidamente, e à tecnologia que é ao mesmo tempo eficaz e acessível. Hoje em dia um tapete para ver o contra-movement jump é perfeitamente acessível. E além disso, é um teste que pode ser utilizado para avaliar a prontidão neuromuscular de um atleta antes de um treino. Nós, ao longo de vários anos que temos trabalhado no setor de velocidade e barreiras, já realizámos centenas e centenas de testes a um grupo muito alargado de atletas e normalmente na nossa bateria de testes fazemos primeiro o teste do contra-movement jump, seguido do teste da velocidade, o teste da aceleração, da partida de blocos com aceleração. E as correlações que temos feito entre os dois testes têm dado sempre correlações muito altas em todos os escalões, tanto masculinos como femininos, como juvenis, júniores, sub-23 ou séniores. Há correlações muito altas com os 10 metros e também com os 30 metros. Inclusive, quando os atletas, nos estágios dos mais jovens, que ainda não sabem bem, os seus treinadores, não sabem bem a importância da força explosiva para a partida e para a aceleração inicial, eu costumo, no final do teste do contra-movement jump, fazer uma classificação com os resultados desse teste e depois dizer aos treinadores e aos atletas, antes sequer de fazermos o teste da velocidade, olha, já aqui tenho a classificação dos 10 metros. Eles ficam muito admirados, como é que eu tenho a classificação antes sequer de fazer o teste dos 10 metros, mas a realidade é que depois de fazer o teste dos 10 metros, com muito poucas exceções, a classificação bate certinha com a classificação do contra-movement jump. É uma forma que eu utilizo para mostrar aos treinadores a importância que tem do trabalho da força rápida para o treino, para o desempenho na velocidade. Passo agora à terceira fase desta e última fase desta apresentação, que é dar um exemplo prático da utilização do contra-movement jump no próprio treino e na organização do treino ao longo da época. Eu este ano resolvi fazer todos os dias, durante o macrociclo de verão, um teste de contra-movement jump no final do aquecimento e antes da parte principal do treino, e isto só é possível, como há pouco disse, por ser um teste que o custo energético é muito baixo, ou seja, os atletas não ficam cansados e conseguem fazer qualquer tipo de treino, seja de velocidade de resistência, de musculação, de técnica, mesmo depois de fazer o contra-movement jump, e é um teste que se faz rapidamente, em 4, 5 minutos, eu consigo fazer um teste com 3, 4 atletas. Nós fazemos sempre 4 repetições, tiramos a pior e fazemos, isto são os resultados das três repetições, aqui assim é melhor e aqui é a média das 3. E este é o gráfico a vermelho da melhor de cada dia e a amarelo da média das 3 melhores. Portanto, a última, a pior, não conta. Nós vimos aqui assim um mesociclo constituído por 3 microciclos e reparamos que esta atleta tem aqui assim uma grande variedade, ou seja, em treinos, por exemplo, como o treino de musculação, ela cai bastante, mas a seguir ao dia de descanso ela consegue subir bastante. Mas também verificamos aqui
que a atleta do primeiro microciclo para o segundo microciclo não conseguiu recuperar bem. Mesmo depois do descanso, ela, quando reapareceu, foi-se abaixo e não estava tão bem como esteve durante o primeiro microciclo. A meio do microciclo conseguiu subir um pouco, mas no terceiro microciclo voltou a vir cá para baixo, mesmo depois do dia de descanso, e não conseguiu recuperar, e mesmo na semana de descanso não conseguiu recuperar. Isto fez com que houvesse alterações no próprio planeamento do treino, e a mesma atleta, no mesociclo seguinte, vocês reparam aqui, ela começou cá em baixo, ela começou cansada, mas veio subindo, voltou aqui a descer, voltou a estar aqui em baixo, e o que é que foi feito aqui de diferente? Na terceira semana, no terceiro microciclo, em vez de fazer uma semana completa, a atleta treinou 3 dias, e à quarta-feira teve 2 dias de descanso, o que fez com que a atleta, na semana e meia de recuperação, no final do microciclo, tivesse atingido um nível muito elevado, batido os seus recordes pessoais no contra-movement jump, e aqui finalmente estava em condições para iniciar o microciclo seguinte, o mesociclo seguinte, no melhor das suas condições. Portanto, este tipo de teste é um teste que pode ser feito diariamente no treino e que acaba por funcionar como um feedback para o treinador sobre o estado, a tal prontidão neuromuscular do atleta para cada um dos treinos. Percebemos a recuperação após cada treino e conseguimos monitorizar ao longo de toda a época, que é o que está aqui agora. São as 15 semanas que já levamos da época de verão. A branco está o melhor resultado de cada semana, que tem vindo a subir. A atleta nesta última semana, que foi a mais importante antes do Campeonato de Portugal, bateu o seu recorde pessoal do contra-movement jump. A vermelho é a média dos melhores resultados de cada dia, e a amarelo é a média de todos os resultados de cada semana. Com isto termino esta apresentação. Obrigado pela vossa atenção.